pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje, nós estamos aí na apostila 4, né? E hoje nós vamos falar desse módulo 14, que é a função exponencial, ok? Então, olha, nesse horário eu vou explicar a função exponencial e no próximo horário nós teremos aula ao vivo para discutir a resolução dos exercícios. Aí, lembrando que depois, na semana que vem, nós vamos falar das equações e inequações exponenciais. E depois, no último aqui, né, nós temos aqui o módulo 16, nós vamos falar, relembrar o logaritmo, né, lá do primeiro ano. A gente fecha essa apostila 4. Então, vamos lá, olha. Função exponencial, gente, aqui vocês vão ver que tem toda a parte teórica, né, antes dos exercícios, mas eu vou explicar a função exponencial. Depois que eu explicar, se vocês voltarem aqui na apostila e ler, né, vocês vão ver que vai estar tudo aqui, mas eu não vou ficar lendo aqui a apostila, não, vou explicar aqui, ó. Primeira coisa é o seguinte, vamos falar sobre função exponencial. Primeiro passo, né? Quando a gente começa a falar em função, a função, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logaritmo, trigonométrica, toda vez que falar em função, quer dizer que você tem duas variáveis, uma em função da outra, uma dependendo da outra. Toda função tem sua fórmula geral, que é a sua lei de formação. Então, por exemplo, a do primeiro grau é y igual a x mais b. Então, isso é uma função porque o y está em função de x, o y depende do x. Ela é do primeiro grau porque o x está elevado a 1. A do segundo grau tem essa lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c. É uma função porque y depende do x e ela é do segundo grau porque o x está elevado a 2. Então, isso são as chamadas fórmulas gerais, né, ou lei da função. Quando a gente vem numa função exponencial, normalmente ela tem essa fórmula geral, ó, y igual a elevado a x. Tanto a gente sabe que pode ser y, como pode ser f de x igual a elevado a x. É uma função, porque o y está em função de x, o y depende do x, e ela é dita exponencial porque a variável aparece no expoente. Então, essa é a fórmula geral. Só que eu tenho que tomar cuidado. Existe uma condição de existência sempre que vai existir uma função exponencial? Não. Para existir uma função exponencial, essa base aqui, que é o a, ele tem que ser um número maior do que zero, ou seja, tem que ser um número positivo. E, além disso, ele tem que ser diferente de 1. Então, ele não pode ser 1. Então, essa é a condição de existência da função exponencial. Então, a base tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente de 1. Então, por exemplo, y igual a menos 2 elevado a x, isso não existe, porque a base aqui é negativo. Ou y igual a 1 elevado a x, também não existe. Então, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, essa é a lei de formação de uma função exponencial. Para a gente relembrar a função exponencial, nós temos que relembrar algumas regrinhas. Relembrando aqui, potenciação. É importante a gente relembrar, porque sempre na função exponencial a gente relembra, a gente usa essas regras de potenciação. Então, potência. A elevado a n é uma potência. O a é a base, o n é o expoente. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, por exemplo, 2 elevado a 5, eu tenho 2 que é a base e 5 é o expoente. Quer dizer que eu vou multiplicar o 2 5 vezes. O expoente me indica a quantidade de vezes que eu multiplico a base, ó, vai dar 32. Na função exponencial, a elevado a 1 é o próprio a, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, a elevado a menos n, a regra diz, inverte a base e troca o sinal do expoente. O que é inverter a base? Aqui é como se eu tivesse o denominador 1. O denominador passa para cima e o numerador para baixo. Vai ficar 1 sobre a, aí o expoente que é negativo passa a ser positivo. Toda vez que eu tiver um expoente, que esse expoente for uma fração, a elevado a n sobre n, é uma fração do expoente. Esse expoente vira uma raiz. O denominador, ele é o índice, então vai ser raiz m, e o numerador é o expoente. Então, se eu falo em termos de número aqui, então, por exemplo, eu tenho 9 elevado a meio, o expoente é uma fração. Essa fração vira raiz. O denominador, ele é o índice, é uma raiz quadrada, e o numerador aqui é o expoente, ó. Então, raiz quadrada de 9. Então, aqui, só relembrando com vocês algumas regrinhas. Tem até as propriedades da potenciação. Tem uma que diz o seguinte, ó. Multiplicação de potências com a mesma base, lembra dela? Conserva a base, soma os expoentes. E na divisão, se eu tiver uma divisão de potências com a mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Se eu tenho uma potência de potência, o que é potência de potência? Quando eu tenho uma base e 2 expoentes.
Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, são essas regrinhas de potenciação que a gente usa muito na função exponencial. E é bom a gente relembrar. Tem uma outra, gente, que fala o seguinte, ó. Menos 1 elevado a 20. Toda vez que a base é um número negativo e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, menos 1 elevado a 20 é 1. E se fosse menos 1 elevado a 19, ó? Base negativa e expoente ímpar, o resultado seria negativo. Então, aqui, ó, só fiz uma observação com a potenciação que a gente acaba precisando na teoria da função exponencial, porque você tem uma potência aqui, ó. Então, por exemplo, eu poderia ter como exemplo aqui essa função, ó, 2 elevado a x é uma função exponencial. Ou 1/3 elevado a x, ó. Tá atendendo a condição de existência? A base, aqui é 2, a base é 1/3. É maior do que 0? É, são positivos. É diferente de 1? São as duas. Então, quer dizer, se as duas são diferentes de 1, são funções exponenciais. Então, queira ou não queira, a gente tem que relembrar as regrinhas de potenciação. Então, continuando a função exponencial. Toda função tem um gráfico, não tem? Função do primeiro grau. Se fosse uma função do primeiro grau, que seria uma reta, o que é o gráfico da função do primeiro grau? Ele pode ser crescente ou decrescente, lembra disso? A positiva é crescente, A negativa é decrescente. Se fosse uma função do segundo grau, o que é o gráfico da função do segundo grau? É uma parábola voltada para cima ou para baixo. Quando A é positivo, parábola para cima. Quando A é negativo, parábola para baixo. Mas agora eu tenho funções exponenciais. Então, y igual a elevado a x. Tem gráfico também? Tem, se a função tem gráfico. Vocês vão ver que o gráfico da função exponencial, ele pode assumir dois modelos, vamos dizer assim. Ele pode ser, ele é sempre uma curva. Ou ele pode ser assim, ou ele pode ser assim. É algumas regrinhas. Nesse caso aqui, se vocês observarem, ela é crescente. Ela tá, à medida que x aumenta, y aumenta, tá subindo, ó. Neste caso, ele é decrescente, porque à medida que x aumenta, o y tá diminuindo, ó. Aqui é decrescente. Se a gente construir o gráfico, eu consigo saber se é decrescente ou decrescente. Basta olhar essa base aqui. Se a base for maior do que 1, o gráfico vai ser crescente. Se essa base estiver entre 0 e 1, meio, 1/3, 1/4 vai ser decrescente. Porque não pode ser menor do que 0, lembra disso lá da condição de existência. Então, por exemplo, se fosse um gráfico assim, ó, y é igual a 2 elevado a x. Aqui a base é 2, 2 é maior do que 1, então o gráfico seria crescente, ó. Já aqui, ó, vamos imaginar que fosse aqui, ó, 1/3 elevado a x. Nesse caso, 1/3 está entre 0 e 1, vale 0,333. Então, se eu for construir o gráfico dessa função, ele vai ser decrescente. Outra coisa importante, quando o gráfico da função exponencial obedecer essa lei de formação, ele vai passar bem perto do eixo x, ó, mas ele não toca o eixo x, tanto no crescente quanto decrescente, ó. Ele passa bem perto do eixo x, mas ele não toca o eixo x. Aí é uma informação importante, né? Ah, mas vai acontecer situações que ele pode tocar? Vai. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado a x mais 3 ou menos 1, se você tiver um valor aqui na frente, uma expressão, aí pode acontecer ele sofrer um deslocamento e tocar o eixo x. Mas se ele obedecer essa lei de formação, como esses exemplos aqui, ó, ele não toca. Aí, Aline, mas como é que eu construo esse gráfico? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, y igual a 2 elevado a x. Para você construir o gráfico da função exponencial, a gente joga valores para x, monta a tabelinha, ó, x e y. Só que não pode ser só 2, 2 é para reta. Então, no mínimo, os 3 valores. Vou jogar, por exemplo, menos 1, 0 e 1. Vou jogar no lugar do x, ó, então vai ficar 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. Eu só dou dica, gente, não joga valor muito grande aqui não, porque é função exponencial, os valores vão aumentar bastante, depois vai ficar complicado construir o gráfico. 2 elevado a menos 1, pela regra da potenciação que a gente acabou de ver, nós invertemos a base, então vai dar meio. 2 elevado a 0 vai dar 1, e 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, se a gente faz aqui a construção do gráfico, ó, eu vou ligar o menos, aqui é x, aqui é y, o menos 1 do x, aqui é 1 do y, vou ter que aumentar um pouquinho esse gráfico, ele é tudo pequenininho. Tá fazendo muita folha? Eu vou tentar fazer aqui no cantinho. Coloquei o menos 1 muito pequenininho aqui. Então, ó, menos 1 do x com meio, aqui tá 1 com meio do y, então menos 1 com meio. Depois o 0 do x com 1 do y tá aqui, e o 1 do x com 2 do y. Pronto, marquei os pontos, é só eu traçar a curva, não é reta, ó. Nesse caso, ele é crescente, porque a base é 2, 2 é maior que 1.
Então, vai passar bem perto do eixo X, mas não toca o eixo X. Tanto no crescente como no decrescente, o processo de construção é o mesmo. Atribua valores para X e faça a construção do gráfico. Vou pegar uma outra folha aqui. Só mudar a folha aqui. Bota a folha em branco. Então, aqui o que vocês vão ver? Então, olha, na apostila de vocês, gente, quando a gente faz a construção, por exemplo, vou construir o gráfico da outra função, que é 1/3 elevado a x, ó. O processo é o mesmo, ó. Vou atribuir valores para x, vou colocar os mesmos, menos 1, 0 e 1. Vou substituir, vai ficar 1/3 elevado a menos 1, 1/3 elevado a 0 e 1/3 elevado a 1, ó. Então, aqui vai ficar 3, 1 e 1/3. Então, eu vou lá construir o gráfico, ó. Vai ficar menos 1 com 3, 1, 2, 3 lá em cima, ó. Depois, o 0 com 1, tá aqui, e o 1 com 1/3. Pronto, ó. Os 3 pontos, só traçar a curva, ó. Lembrando que eu não vou traçar com a régua, não é uma reta. Algumas informações aqui, ó. O domínio de uma função exponencial é o conjunto dos números reais. Você pode jogar qualquer valor que você quiser. Lembrando, domínio é no eixo X, ó. Imagem é no eixo Y, então aqui é imagem. Então, o domínio da função exponencial é o conjunto dos números reais. Você pode jogar qualquer valor. Já a imagem, nesse caso, quando obedece essa lei de formação, a imagem, quais são os valores de y que eu tenho? São valores maiores que 0. Então, a gente fala que a imagem são os reais positivos, só que não, como ele não toca o eixo X, com um asterisco aqui, ó. Essa seria a imagem, né? Porque às vezes a gente pega algumas informações assim, né, de domínio e imagem, né, pra gente saber definir. E outra dica, né, se ela obedece a essa lei de formação, ele sempre vai tocar o eixo Y no 1. Por quê? Por que ele vai tocar o eixo Y no 1 quando obedecer essa lei de formação? Porque o gráfico toca o eixo Y quando x é igual a 0 e qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, é outra dica importante. E pra gente finalizar, pessoal, existe um número muito importante que a gente usa muito nos exercícios de função exponencial, que é o chamado número de Neper, que é um exinho. Se vocês pegarem uma calculadora científica, deixa eu ver se eu achar a minha aqui. Ó. Vocês vão ver que em toda calculadora científica existe esse número. Vocês lembram do número π, que é 3,1415,9, né? Esse número o número π é um número infinito da matemática, muito usado. O número de Neper também é um número infinito da matemática, muito usado. A matemática é cheia desses números. E ele vale aproximadamente 2,7182 e assim por diante, né? Então, aproximadamente 2,72 se eu arredondo com 2 casas, né? Esse número, que é o número de Neper, gente, é usado muito na teoria, tanto da função exponencial quanto do logaritmo. Quando a gente pega exercícios de crescimento populacional, decaimento radioativo, crescimento de bactérias, é muito comum ter exercício que envolve esse número. Então, a gente tem que ter uma noção que ele vale aproximadamente 2,7182 reticências. Então, aqui, se vocês observarem, na calculadora científica, ó, se vocês tiverem o celular ou a própria calculadora que tem aí a função científica, vocês vão ver que ele está aqui, ó. Tem um LN, que quer dizer logaritmo neperiano, e logo acima aqui, nessa minha calculadora científica, tem o Ezinho vermelho e o E elevado a x em amarelo. Se eu quero acionar o vermelho, eu vou aqui no alfa primeiro, venho no Ezinho aqui e aperto igual, ó. Olha lá, ó. O número de Neper. Aqui tá arredondando com 3 casas, né? 2,71, vou tirar aqui o arredondamento dela. Ah, lá, então, na verdade, é esse valor, ó, 2,71, 82, 81. Então, a gente tem que ter uma noção que existe esse número de Neper que a gente pode encontrar em vários exercícios aí. Pronto, gente. Essa foi a definição. E agora vocês vão fazer os exercícios. Na próxima aula a gente vai fazer a discussão. Beijo, obrigada.